Hoje a minha rotina, eu coloco ela bem pequenininha, escrevo ela com papelzinho mesmo, não sei se vai dar pra ver. Mas eu coloco um papelzinho assim, coloco no mural, a gente tem um mural aqui em casa. E hoje ela tá bem enxuta, tá bem... porque o Guilherme já sabe algumas outras coisas que eu não preciso deixar escrito aqui. Então vou explicar aqui. Primeiro a gente acorda, horário de acordar às 7 horas da manhã. Então esse aqui na verdade é a rotina dele, tá? Só as atividades dele que tem aqui. 7 horas é a hora dele acordar. E aí aqui você pode ver que eu não botei a café da manhã. Mas ele sabe que acorda, aí 8 horas começa o homeschooling, começa as atividades. Então de 7 horas até 8 horas é o horário que ele faz as orações da manhã, ele faz as higienes, né? Escovar o dente, lavar o rosto, tomar café, trocar de roupa, arrumar a cama. Então ele já faz essas atividades nesse tempo, entre 7 horas e 8 horas. E 8 horas a gente senta para começar a estudar. Eu coloquei aqui 8 horas e 12 horas o almoço. Então fica o quê? 8, 9, 10, 11, 12. 4 horas aí. Mas ele fica essas 4 horas estudando? Não. Na verdade, eu coloco aqui 3 horas de homeschooling. Por quê? Porque acontece algo mágico, né? É uma coisa incrível que tem na cadeira. A cadeira dele é mágica. É só sentar que começa sede, vontade de ir no banheiro, a perna começa a doer. Então, assim, é uma coisa incrível. Ele quer conversar, quer bater papo. Agora que ele tem um irmãozinho, ele quer ver o irmãozinho, quer brincar com o irmãozinho. É uma coisa incrível. Então, o que eu estou querendo dizer é que vai ter interferências, né? A criança vai querer fazer outras coisas, ela vai desviar o foco, porque ela não vai ficar 2 horas ali olhando para a atividade, fazendo a atividade ali focada. Então eu coloco 1 hora de folga. Normalmente não dá isso tudo não, mas eu coloco essa 1 hora de folga aí, para caso se for um dia que ele enrole mais, né? Se acontecer alguma coisa aí, alguma interferência no meio do caminho. Então eu coloco 3 horas, mais 1 hora extra. Normalmente a gente termina em 2, 2 horas e meia. Com as intercorrências, tá? Com as ida no banheiro, chamada para focar, né? Para poder ter atenção, atender o bebê, então fica assim. E aí eu deixo 1 hora livre antes do almoço, para eu poder fazer o almoço, né? Porque eu preciso ainda ficar muito tempo com ele durante a atividade, então eu deixo 1 hora, umas 2 horas livres aí para eu poder fazer o almoço. Normalmente ele me ajuda na cozinha, aí tem 1 hora livre para organizar o quarto, para brincar, né? Então um tempo aí antes do almoço. Aí a gente almoça meio-dia. Depois eu coloquei aqui 12h30, né? 12h30 livre e brincar. Então, o horário que ele tem livre para descansar o almoço, ele pode fazer o que ele quiser ali, brincar, fazer atividades extras que ele gosta de fazer, né? Ele fica por conta. Aí aqui é um horário, aí eu coloco aqui, homeschooling 14 horas novamente. Normalmente, esse horário entre o almoço e o homeschooling e antes do almoço, para mim, eu uso para fazer as atividades da casa também, né? Varrer uma casa, botar uma roupa no varal, lavar louça. Então eu uso para poder fazer essas atividades. E o Guilherme está comigo, né? Ele me ajuda a fazer a atividade de casa também. Ele tem as obrigações dele, mas ele varre o quarto dele, passa pano, principalmente no quarto dele. Eu deixo mais responsabilidades, né? Ele pega as roupas que por acaso estiverem espalhadas pela casa, coloca a roupa na máquina, ele já sabe colocar a roupa na máquina com o
tem essa função de colocar as coisas, a roupa na máquina, ele sabe separar as roupas, colocar roupa branca, roupa colorida. Normalmente ele me pergunta quando ele vai fazer se ele vai botar branca, qual a função ali, às vezes ele me pergunta, mas ele sabe fazer isso. E é interessante que hoje eu vejo muita gente que coloca a criança na frente da televisão para poder fazer as atividades de casa. Só que aí quando cresce, quer que a criança saia da televisão para poder fazer atividades de casa. Então, né, tem que ser uma coisa que já é natural, tem que ser uma coisa que sempre foi cobrada. Não dá para chegar na adolescência e querer que a criança tenha uma responsabilidade que nunca foi cobrada a ela. Ela precisa ter essa responsabilidade desde nova. E você pode botar na rotina. Eu falei assim, a minha está bem enxuta hoje, porque certas coisas já ficou tanto na rotina, já é tão natural que eu não preciso escrever. Mas eu tenho, né? Mas já está na nossa rotina, está incluída, mas eu não preciso escrever aqui no papel. Então o papel fica mais com norte mesmo, assim, pra gente ter uma noção de alguns horários importantes. Então a gente faz o homeschooling a partir das 14 horas. Segunda e quarta ele tem inglês. Aí ele tem inglês das 14 às 14h40, por aí, 14h50. Então é um horário onde eu não defini. Então, quando eu fui fazer a rotina, eu já pensei nisso. Já falei, tenho inglês, então eu vou botar o horário do homeschooling à tarde, a partir das 2 horas. Porque antes, no ano passado, que ele não tinha inglês, eu colocava um pouquinho mais tarde. Então, eu coloco a partir das 2 horas. E depois eu coloquei aqui às 16 horas, um horário livre / brincar também. Ele vai ficar essas 2 horas fazendo homeschooling? Não, porque eu sempre coloco um pouquinho de horário sobrando. Eu preferi esse ano dividir o homeschooling em 2 partes, de manhã e à tarde. E não fazer, antes eu fazia tudo num horário só e eu preferi dividir, porque eu percebi que funciona melhor assim. Aí às 16 horas, né, às 4 horas, ele tem horário livre, eu posso fazer outras coisas também, fazer coisas de casa, ou então estudar, fazer algum material que ele precise para o outro dia. E às 18 horas jantar. Eu não coloquei aqui, mas a gente faz o lanche também às 3 horas da tarde, tem um horário de lanche. Mas foi o que eu falei, eu só botei aqui bem resumido. Mas dentro da nossa rotina, às 3 horas da tarde tem um horário para lanche. Às 18 horas a gente janta, tem jantar. Normalmente eles também me ajudam na cozinha, ajudam a preparar. Mas o que eu faço? Eu coloco, eu sempre faço a comida na janta, né? Faço comidas novas na janta e deixo sobrando para o almoço. Então aqui eu vou fazer alguma coisa e normalmente no horário de meio-dia eu só vou esquentar. Porque facilita bastante. De manhã é um horário mais corrido, né? Eu tenho um homeschooling um pouco mais pesado, depois eu vou falar qual que é as matérias, né? Como que eu organizei, assim, o que eu coloco de manhã, o que é à tarde. Então, assim, eu procuro fazer isso, né? Como amanhã é um pouco mais corrido e à tarde eu tenho esse horário livre, eu faço assim. Eu faço a comida, eu faço o jantar, começo do zero e deixo sobrar para o outro dia, porque aí fica muito mais fácil. Eu tenho uma rotina um pouco mais intensa, mais pesada de manhã, e aí eu só esquento e fica muito mais rápido. E aqui eu coloquei às 19h30 o horário da leitura. Esse horário de leitura é o horário de leitura compartilhada. Aqui depois do jantar, o Guilherme toma banho, escova o dente, às vezes ainda sobra um tempinho, e aí a gente vai fazer a leitura compartilhada, onde eu ou o pai dele, a gente vai ler algum livro para ele. E aí, às 8 horas, eu coloco dormir. 8 horas, a gente já terminou de ler o livro,
dá boa noite, a gente sai do quarto, fecha a porta às vezes, ou deixa meio aberta, ele reza e vai dormir. Então 8 horas vou dormir, ele já está deitado na cama com tudo apagado, dormindo de preferência. E aqui eu coloco um quadrinho amarelo, que são aqui que eu coloquei extra, inglês às 14 horas, segunda e quarta, para eu lembrar que tem o inglês. E eu coloquei passeio às 15h30. Só que isso está dentro do cronograma semanal, né? Daquele quadro semanal que eu vejo quais as matérias, que eu coloco o passeio como uma matéria, vamos dizer assim. Então, o passeio é às 15h30. Então, a gente tem um dia na semana onde, nessa área aqui do homeschooling, a gente faz atividade até às 15 horas, se organiza e sai para fazer algum tipo de passeio, em algum museu. Aí é o que eu falo sobre a rotina, não ser engessada. Eu coloquei passeio às 15h30. Mas se a gente for em algum lugar que tem que marcar horário, alguma exposição, alguma coisa assim, que só abre de manhã. Então vai ter problema se eu trocar? Não. Aí eu troco tranquilamente. Então a rotina, voltando, a rotina tem que servir você e não você ser escravo da rotina.